Years, 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 years. Olá, meus amores, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vim aqui falar pra vocês como eu fiquei fluente em inglês. Desde criança eu já tinha aula de inglês na escola, então esse foi o meu primeiro contato com a língua inglesa. Durante os anos na escola, eu nunca gostei muito de inglês, eu nunca tive interesse em aprender outra língua. O problema não era a professora, o problema era eu. Você pode ter a melhor professora do mundo, só que se você não tá interessado naquela matéria, você não vai aprender. Então, por mais que eu tinha aquelas aulas de inglês semanalmente, eu sentia que eu não sabia falar inglês, que eu não tinha aprendido nada. Quando eu tava no colegial, a minha escola fez um programa que trouxe alguns canadenses pra minha escola para eles estudarem no Brasil. E foi aí que eu percebi que eu não sabia falar inglês. Ela tentava conversar comigo, eu tentava conversar com ela e eu não conseguia falar. E eu pensava assim, poxa, eu tive inglês a minha vida inteira na escola. Como que eu não consigo me comunicar com essa pessoa? E eu me sentia muito mal, porque ela tentava conversar comigo e eu não conseguia conversar com ela. Era uma conversa muito quebrada. E eu entendia muito pouco das coisas que ela falava também. E foi quando meu pai percebeu que eu precisava de aulas particulares de inglês. Então eu comecei a fazer aulas particulares com uma professora na minha cidade. Mesmo depois que eu fiz essas aulas com a professora, eu ainda não tinha confiança. Eu achava que eu não sabia falar inglês. E foi aí que eu viajei para os Estados Unidos a minha primeira vez. Foi uma viagem que eu fiz com os meus pais. Nós fomos para Orlando e eu percebi que eu não conseguia falar. Não conseguia. Por mais que eu tivesse tido inglês durante toda a minha vida, tivesse feito essas aulas particulares com essa professora, eu não conseguia me comunicar. Era o básico do básico que eu conseguia falar pra gente conseguir sobreviver ali na viagem, e entender o que eles estavam falando era super difícil pra mim. Então, por exemplo, quando eu tava no carro com meus pais, a gente tava escutando uma rádio americana, eu não entendia nada, eu não entendia nada que era falado. Letra de música eu só sabia aquelas que eu já tinha lido a letra, senão eu inventava a letra, como muitas pessoas fazem, fica aí inventando em inglês, né? Mas eu percebi que eu ainda não tinha essa desenvoltura, eu ainda não sabia o suficiente pra conseguir ser fluente. Não existia fluência. Eu sabia na teoria, mas eu não conseguia na prática. E isso sempre foi uma frustração pra mim, porque eu queria falar inglês. À minha volta, e tinha pessoas que eram fluentes em inglês e eu achava incrível aquilo. Eu achava, nossa, por que eu não consigo falar? Então, assim, quando eu tinha trabalho, às vezes, pra apresentar na escola, eu me lembro que eu tinha muita vergonha. E eu nunca tive vergonha de apresentar trabalho, mas era porque era em inglês. Quando era em inglês, eu sentia que eu tava passando a maior vergonha, porque eu sentia que eu tava falando tudo errado. E às vezes eu nem sabia o que eu tava falando. Eu tinha feito a lição lá e eu li em voz alta, mas eu não sabia o que eu tava falando. Eu só simplesmente tava lendo o que tava escrito no meu caderno. Então eu não queria mais estar nessa posição e eu queria aprender. E foi aí que eu resolvi estudar inglês nos Estados Unidos. Foi quando eu me mudei para Los Angeles, quando eu tinha 23 anos, e eu comecei a fazer meu curso de inglês. Aqui nos Estados Unidos, o curso de inglês Aqui nos Estados Unidos, o curso de inglês É que eu me empolgo, daí eu quero falar tudo uma vez e a língua fica... Filha, calma, pensamento mais rápido que a boca. Aqui nos Estados Unidos, o curso de inglês se chama ESL, que é English as a Second Language. Ele é feito para estudantes internacionais de todos os países que vêm para os Estados Unidos para ficar fluente em inglês. O ESL, ele é composto por 7 níveis, então ele tem do nível 1 ao 7 de inglês. Cada nível leva mais ou menos uns 3 meses para você completar. Depois que você completa o nível 7, tem alguns cursos extras que você pode fazer, que é o curso de conversação, depois você tem o curso de business e você pode fazer o TOEFL dentro de outros cursos que tem de inglês. Esses são os mais procurados pelos estudantes quando eles vêm para os Estados Unidos. Quando eu cheguei, você tem que fazer um teste, listening, reading, writing, para você testar qual é o seu conhecimento de inglês, para eles verem que nível eles vão te colocar. Quando eu cheguei na escola, eu tava tão nervosa que eu tinha certeza que eu ia entrar no nível 1. Eu falei, ou 1 ou 2. Eu falei, eu tenho uma base, mas como eu não conseguia falar com ninguém, e eu não entendia muito bem o que as pessoas falavam, eu pensava, não é possível que eles vão me colocar num nível mais alto que 1 e 2. Quando eu fiz a minha prova e eles me avaliaram, eles falaram, olha, nós vamos te colocar no nível 6. E eu fiquei chocada, porque assim, a gente duvida tanto da gente mesmo e a gente acha que a gente não tem a capacidade, mas a gente tem. Aquele ensinamento tá dentro da nossa cabeça, a gente só não utiliza. Porque todos aqueles anos que eu estava estudando inglês, que eu achava que eu não tinha aprendido nada, eu tinha. E eu achava que não, só que eu tinha aprendido. Só que eu não sei se é vergonha ou se é falta de oportunidade pra praticar, porque na minha cidade eu não praticava inglês, eu não conversava com ninguém em inglês. E eu fiquei super feliz, porque aí eu fiz o nível 6
6, o nível 7, eu fiz aula de conversação, eu fiz aula de business, eu fiz o TOEFL pra poder ter o papel que comprova aqui nos Estados Unidos a minha proficiência no inglês. No meu primeiro dia de aula, eu me lembro que eu pensei em me colocar na classe errada. Aquelas pessoas já estavam lá, eram alunos que já estavam na escola desde outros níveis, né, níveis anteriores. Então eles já estavam praticando, eles já estavam no esquema ali da escola há muito tempo. E eu tinha acabado de chegar. Mal conseguia entender o que as pessoas falavam em inglês. E é uma questão de adaptação, até você adaptar o seu ouvido a escutar em inglês é um processo. Eu usava tanto a minha cabeça durante o dia na escola que eu chegava em casa com dor de cabeça, de tanto que eu tentava entender o que as pessoas estavam falando, de tanto que eu queria participar nas conversas e de tanto que eu queria aprender. Outra coisa que me ajudou a falar inglês, a convivência com pessoas que são fluentes na língua. Quando eu me mudei para Los Angeles, eu não tinha amigos brasileiros. Tinha alguns, mas a maioria dos meus amigos eram estrangeiros. A gente saía para um jantar, a gente saía para um barzinho e eu era obrigada a falar inglês, querendo ou não. Esse empurrão que você leva, que te força a conversar com as pessoas em inglês, faz você perder o medo. O meu curso era de segunda a sexta-feira e eram 4 horas por dia. Então, assim, é uma imersão mesmo na língua, uma imersão na cultura americana e que me ajudou muito a ter a fluência que eu tenho hoje em dia. Conviver com americanos. Eu tinha muitos amigos. Até hoje, a minha melhor amiga aqui nos Estados Unidos é americana. Os meus melhores amigos aqui nos Estados Unidos são americanos nativos. Eu tenho certeza que o meu inglês evoluiu muito do jeito e com a rapidez que evoluiu por eu estar sempre junto com americanos. Uma coisa, um combinado que eu tinha com os meus amigos era quando eu falar alguma coisa errada para eles me corrigirem. E eles fizeram isso por muito tempo, ou por mensagem de texto ou por voz. Então, se a gente tava junto e eu falava alguma coisa errada, eu falava, gente, não precisa ter vergonha, porque é meio chato. Às vezes a pessoa pensa, ah, é meio chata, não vou ficar corrigindo ela na frente dos outros. E eu falava, por favor, corrija. E você para também, eventualmente, com esse negócio de ter que traduzir as coisas na sua cabeça, porque antigamente, o que eu fazia? Eu pensava em português para eu falar em inglês. Hoje em dia não é mais assim. Eu já penso em inglês e falo em inglês. Mas isso, claro, com o tempo e prática que vai acontecer. Foi muito legal quando eu tive meu primeiro sonho em inglês, porque dizem que aí é quando você sabe que você atingiu a fluência. É uma brincadeira, claro, não significa que isso é 100% correto, mas dizem, ó, se você tá sonhando em inglês aí, é porque você tá fluente. Ou então, não sei. Por que você tá sonhando em inglês? Mais uma dica pra você, se você quer ficar fluente em inglês: escutar músicas em inglês e ler a letra da música, porque assim, quando você tá ouvindo, você sabe o que tá sendo falado e não só adivinhando. E também filmes. Se você assistir filme, e você tem o costume de assistir filme em português, né, com a dublagem em português, coloca o filme em inglês, bota a legenda em português, pra você começar a assimilar as palavras que eles estão dizendo. Ou melhor ainda, coloca o filme em inglês e a legenda em inglês. E aí você vai começar a assimilar as palavras do jeito que elas são faladas com o jeito que elas são escritas. Porque o inglês tem muito disso. Às vezes a palavra é falada de um jeito, só que ela é escrita de um jeito super estranho. Então você que já tá um pouquinho mais avançado, você vai começar a praticar o seu listening skills, que é o, né, você escutar o que tá sendo falado e conseguir assimilar aquilo, com a visão de você ler do jeito que a palavra tá sendo escrita. Então isso me ajudou muito também pra poder praticar quando eu tava sozinha em casa, porque nem toda hora também você tá com amigos, nem toda hora você sai. Tem hora que você tá lá em casa vendo Netflix e pronto, entendeu? Repetir palavras também ajuda muito. Então, se você tem uma palavra que você tem dificuldade de falar, você repete ela várias vezes, até ela meio que entrar na sua cabeça. Porque se você repetir em voz alta e você ter noção do jeito que ela soa, você vai assimilar ela melhor da próxima vez que você estiver no meio de uma conversa. Eu acho que o principal problema pra quem quer falar inglês é a vergonha. Pelo menos dos meus amigos brasileiros que eu escutava falando era, ah, eu tenho vergonha de errar, eu tenho medo de errar, eu não quero errar. E, gente, errar faz parte da vida. Você vai falar, você vai errar, mas é melhor errar e tentar do que não errar e ficar calado e não aprender. Você tem que confiar no seu conhecimento e que você tá estudando, que você tá aprendendo e não ter esse medo de errar e acabar se arriscando mesmo assim, porque quanto mais você se arriscar, mais você vai evoluir. E eu entendo que nem todo mundo tem vontade de vir para outro país para aprender uma língua, nem todo mundo tem a possibilidade de vir para os Estados Unidos e fazer o que eu fiz. Mas se você quer aprender inglês aí do Brasil, no YouTube, gente, tem uma infinidade de pessoas ensinando inglês para todos os níveis. Tem muita gente com boa vontade aí para ajudar você a falar inglês e a melhorar o seu inglês, seja para um emprego,
seja para sua própria realização, seja para qual for, seja o motivo que você queira aprender inglês. Em 2022, gente, oportunidade para aprender a falar é o que não falta. Tem aplicativos para você praticar. Quer aprender a falar? Não necessariamente você precisa passar pela experiência que eu passei. Eu só estou aqui contando como foi a minha experiência de vir para cá e aprender inglês e ficar fluente. E, gente, o ditado que dizem que namorar uma pessoa de outro país faz você aprender a língua, nem é ditado, né? Não sei. Ditado não é ditado, mas é verdade. Você passa muito tempo com aquela pessoa, então você acaba praticando a língua. Mas eu conheço pessoas brasileiras que moram aqui nos Estados Unidos, namoram um americano e o americano aprende português e a pessoa não aprende inglês. Então, gente, isso aí vai tudo da sua vontade, é você querer. Às vezes a oportunidade tá ali na sua frente, mas se você não quer aprender, se você não quer fazer o esforço, você não vai aprender. Uma coisa também que eu percebi dos brasileiros aqui nos Estados Unidos é que eles tendem a ficar junto, o que é completamente normal. Eu entendo você querer estar com, né, gente da sua cultura, gente que entende a sua língua e tal, mas muitos brasileiros acabam ficando nesse grupinho de brasileiros e não expandem para outra cultura, que no caso seria a cultura americana, e acabam deixando de aprender. Tem pessoas que moram aqui nos Estados Unidos há muitos anos e não são fluentes no inglês, porque elas ficam com esse grupo de brasileiros e não se dão a oportunidade de aprender o inglês. Então tá aí uma dica pra você. Se você quer vir para os Estados Unidos para aprender inglês, põe na cabeça que você tem que tentar o máximo que você puder sair com pessoas que estão falando inglês para você praticar. A fluência vai depender de pessoa para pessoa também, gente. Tem gente que fica fluente mais rápido, tem gente que demora mais um pouco, tem gente que tem mais facilidade de aprender outra língua, tem gente que não tem. Pra mim, no meu caso, como eu estava imersa aqui na cultura americana e eu me dediquei muito aos estudos, eu fiquei fluente dentro de 6 meses. Mas considerando que eu já tinha aquele passado de aprender inglês no Brasil na escola. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas aqui que eu deixei pra vocês. Eu quis explicar um pouquinho como que foi a minha experiência e passar um pouquinho pra vocês do que me ajudou a aprender a falar inglês e ficar fluente. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal pra você ficar sabendo dos próximos vídeos que eu vou postar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!